Já de volta, queridos amigos e amigas web espectadores do nosso programa Célebre Leda Prado. O que é o programa Célebre Leda Prado? O programa Célebre Leda Prado é para, antes de tudo, celebrar a ética, celebrar a justiça, celebrar a democracia, celebrar uma política honesta, uma política decente, celebrar tudo de bom no Brasil. Celebrar os profissionais que fazem a diferença na educação, nas artes, na televisão, no jornalismo, na política e por aí vai. Bem, queridos amigos web espectadores, a pedido dos nossos amigos web espectadores, a pedido das redes sociais e a pedido de alguns fãs desse político que, segundo essas pessoas, que esse político tem 100% de chance de fazer o país dos nossos sonhos, de fazer acontecer o país dos nossos sonhos, de construir o país dos nossos sonhos junto com a sociedade, colocando ordem e colocando progresso na nossa educação. E a gente espera muito desse político. Por quê? Esse político ele é extremamente competente, inteligente, é um político decente, é um político que tem honra, é um político que tem uma estrada na política construída pelas suas próprias mãos. É um político que faz a diferença na ética, faz a diferença na cidadania, faz a diferença no nosso cenário político, sim. Por quê? É honrado, é digno, é respeitado pelo povo brasileiro. Eu estou me sentindo hoje muito orgulhosa de fazer esse programa, porque foi me pedido através das redes sociais: Leda, faz uma homenagem e faz para esse político maravilhoso que é o nosso querido senador Aécio Neves. Senador, isso eu achei muito legal, sabe? As pessoas solicitarem, é muito importante quando as pessoas nos querem bem, quando as pessoas respeitam o nosso trabalho, né, senador? E isso é muito especial. E nós, senador, inclusive eu, esperamos muito do senhor, muito mesmo. Por quê? Porque o senhor tem classe, o senhor tem honra, o senhor tem dignidade, o senhor tem competência, sim, para construir o país dos nossos sonhos junto com a sociedade. E nós precisamos, né, senador Aécio Neves, reinventar a cultura desse país. Nós temos que reinventar, aliás, a política desse país. Porque, segundo fontes, e segundo o senhor deu até uma entrevista, e o senhor falou que em 5 anos, como presidente do Brasil, o senhor, senador Aécio Neves, como presidente do Brasil em 5 anos, que o senhor consegue fazer uma administração bacana e assim gerando o que nós tanto sonhamos, que é a educação, né, senador? Então, o Célebre Leda Prado hoje está fazendo a diferença aí na sua vida, senador. E esse programa, Célebre Leda Prado, é dedicado ao senador Aécio Neves. Por quê? Pela sua capacidade na política, pela sua seriedade e pela sua honra. E todos nós esperamos, sabe, senador, que realmente agora, em 2014, que o senhor venha como candidato, sim, da presidência da República, porque o senhor tem toda uma história política digníssima, uma história política, digamos assim, exemplar, e que o senhor continue assim, sabe? Nós pedimos que o senhor continue assim, porque não é possível, entra presidente, sai presidente, desde que eu me conheço por gente, e o senhor também, que tudo continua a mesma coisa em 2 coisas básicas do país. Aliás, 3 coisas, que é, primeiro, a saúde, a educação e a moradia. Não é possível continuar do jeito que está, não é possível. Não é possível
sabe? Eu não estou satisfeita com as formas de governança desse país. Não estou. Eu não posso chegar aqui e dizer que eu estou, porque eu não estou. Eu torço para a presidente Dilma, apoiei ela e é uma mulher que tem o seu valor, torço para ela acertar o que tem que acertar, mas até agora eu não vi nada na educação, eu não vi nada na cultura, não tem nada, até agora eu não vi nada, sabe? Então, o presidente Lula, eu apoiei o presidente Lula, eu acreditei muito. Por que eu acreditei muito no presidente Lula? Eu até lembrei agora, essa semana, olhando o meu blog na internet, eu li um texto que eu escrevi lá sobre o Dr. Evandro Lins Silva, que eu reproduzi um pedaço de uma matéria, de uma entrevista que ele deu. E eu chorei, sabe? Tava eu olhando o blog, lendo, e aí comecei a chorar. Eu digo, por que eu tô assim, chorando? Porque o Dr. Evandro Lins Silva, ele adorava o Lula. E ele dizia para mim assim, Leda, o Lula vai dar livros pro povo, porque o povo precisa ler, o povo tem que aprender a escrever, e quem não lê não sabe escrever. Os meus empregados, ele fala, meus empregados me pedem livros, e eu dou livros, porque os livros são muito caros, né? Então, e o Lula, agora lembrando, agora tem que falar, não tem como não falar. E o presidente Lula, quando ele disputou as duas eleições, na primeira eleição ele disputou com o Alckmin e na segunda com o Serra. E eu lembro como se fosse hoje que o presidente Lula, sabe, afirmava com tanta veemência, com tanta certeza, que ele, e com tanta convicção, que ele ia colocar a cultura desse país nos trilhos, que ele ia colocar a justiça nesse país nos trilhos, que ele ia colocar principalmente saúde e a educação. E realmente nada disso aconteceu. Não aconteceu, porque é uma vergonha as escolas desse país, o ensino desse país é uma vergonha, o Enem errando sempre, coisa primária, uma coisa básica, sabe? A saúde, que os hospitais públicos é um absurdo do absurdo, é uma coisa sem comentários. E é óbvio que eu me frustrei. Então, quando eu li no meu blog o que está lá falando sobre o Dr. Evandro, e que o Dr. Evandro tinha uma confiança de 100% no presidente Lula, porque ele dizia o Lula é um grande estadista. Claro que o presidente Lula é um grande estadista, claro que o presidente Lula é um grande político, que ele tem uma relação de amor muito forte com o povo brasileiro. Todos nós gostamos do presidente Lula, todos nós gostamos, torcemos para que a saúde dele se restabeleça, que ele tenha paz, que ele tenha sucesso. Agora, o que eu não consigo entender é isso, sabe? Porque fazer um debate na televisão e prometer que ia ter fome zero, que ia ter educação, que ia ter transporte, que ia ter cultura, que ia ter saúde, e não teve. Não teve, porque não teve mesmo. O que teve foi muitos problemas de corrupção. Como houve corrupção em outros governos também, que é esse maldito, desse tumor dessa corrupção que tem que acabar. Agora, quem vai acabar com isso são as pessoas, são a sociedade, são os cidadãos desse país.
São os brasileiros e as brasileiras que vão acabar com essa corrupção. Agora, nós temos que reinventar a política no Brasil. Essa política que está aí, esse modelo político, está antigo, está defasado, isso não está funcionando. Nós queremos uma política mais ágil, mais... Meu Deus do céu, eu fico pensando assim, já imaginou se o Barack Obama estivesse aqui no Brasil, governando o Brasil? O que o Barack Obama não ia fazer com o que nós temos aqui, com os recursos que nós temos, em alimentos, em grão, em água potável, no povo, o povo trabalhador, o povo culto, o povo inteligente, o povo que se esforça, né? Agora é um povo tolerante demais. Então, senadora Aécio Neves, a pedido, estou atendendo aqui o pedido do meu público, web espectador, eu estou atendendo um pedido dos seus correligionários também, que todos vamos então agora eleger o Aécio Neves, que o Aécio Neves é a nossa esperança. Nós não podemos perder a esperança, porque é um homem jovem, é um homem que tem cultura, é um homem que tem sensibilidade, é um homem que tem humildade, é um homem que tem muitas qualidades para ser o presidente desse país. Porque esse país tem que dar uma alavancada, tem que melhorar tudo aqui, tudo tem que melhorar nesse país. Agora, nós precisamos nos mexer e nós temos que reinventar essa política, fazer uma política inovadora, uma política criativa, uma política com resultados, uma política, ágil, uma política elegante, é isso. Uma política onde o povo admire os políticos. Isso é muito legal. Como é legal agora, eu estou falando aqui de um político que o povo admira, que é o senador Aécio Neves, como admira o Sérgio Cabral, como admira, entre outros. Só que a gente conta nos dedos, porque é uma minoria. E a gente gostaria que fosse uma maioria. E nós só vamos ter essa maioria a partir do momento que a sociedade reinventar a política. Porque esse modelo aí de política, essa forma de fazer política está muito antiquada, está muito antiga. Nós precisamos de uma política mais moderna, nós precisamos de uma política mais ágil, nós precisamos de pessoas mais comprometidas com o país, nós precisamos de políticos sérios, nós precisamos de políticos que não tenham, porque é ministro e tem empresa aqui, tem empresa lá, não pode, é ministro, vai trabalhar pelo Brasil, não vai trabalhar particular para a vida dele, não dá. É a mesma coisa, imaginou eu fazendo aqui esse trabalho e fazendo outro trabalho? Não dá. Tem que focar numa coisa só. O que não pode é os ministros. Eu acho isso totalmente errado. Não pode ter isso. Um ministro, ele tem empresa. Não pode. Não pode ter o ministro ter empresa. Quem tem cargo público tem que ter só aquele cargo público e acabou. Não tem que ter outros negócios. Porque o que virou a política desse país? Negócios? Produto? Quer dizer que a política do nosso país virou um produto? O Brasil é um produto? A política é um produto? É isso que está aparecendo, né? É isso que está acontecendo. Então nós precisamos eleger esse político do bem, que é o senador Aécio Neves, que Deus permita, né, senador, que o senhor realmente realize, agora eu estou lhe cobrando aqui, realize o sonho do Tancredo Neves, seu avô, que foi realmente um homem extraordinário, que ele vai ficar muito orgulhoso aonde ele estiver com o senhor, se realmente o senhor se empenhar em ser candidato agora em 2014 e o senhor vencer as eleições, porque o senhor tem tudo para ser um grande presidente. Se em 5 anos o senhor consegue resolver muita coisa, o senhor imagina em 8, né? Porque o senhor pode ficar 4 mais 4, dá 8. Agora vamos ver a Dilma, vamos ver o que vai acontecer. Se a Dilma vai cumprir tudo que ela prometeu. Se ela vai conseguir cumprir, né? Essa que é a situação. Ela
que ela consiga cumprir. Que o presidente Lula tem as qualidades dele. Ele fez um bom governo, ele trabalhou pelo povo. Isso a gente não pode negar. Agora, que a gente esperava muito dele, chegamos, Lula é a nossa esperança, porque realmente a gente acreditava que ele ia zerar a fome no país, como ele disse, fome zero. Educação, o povo vai ter escola, o povo vai ter educação, vai ter cultura. Tanto que ele colocou o ministro Gilberto Gil, que foi uma escolha excelente. Bom, então a gente espera muito mesmo que o senador Aécio Neves seja candidato e construa, junto com a sociedade, o país dos nossos sonhos, com livros e pão na mesa. Célebre Leda Prado homenageia hoje esse político de valor, esse político que governou Minas Gerais com ética, com honestidade, que é o mais importante disso. É um político que tem uma responsabilidade muito grande com o povo brasileiro, a partir do momento que ele mostrou a sua competência e promete construir o país dos nossos sonhos. E é óbvio que nós queremos um cidadão na política como o senador Aécio Neves, que tem toda essa história bonita para celebrar a política do país. Então, o célebre Leda Prado hoje celebra a competência, a honra, a honestidade e muito mais do que isso, o futuro do Brasil, que é o senador Aécio Neves. O povo, que é isso? As redes sociais também. E que seja feita a vontade do povo. E a gente quer saúde, cultura, educação, saúde, cultura e educação, que é o básico. E a gente não tem, mas nós vamos ter. Nós não podemos desistir do Brasil. E ajudar, sim, esse político que tem muita honra e dignidade, esse cidadão, senador Aécio Neves, que é um político do bem. E que ele faça o bem pelo Brasil, na ordem, na justiça, na educação, na saúde, e que o povo brasileiro tenha progresso para atingir e realizar todos os seus sonhos, com cultura e educação. E muito pão na mesa, livros para o povo. É isso que nós precisamos fazer. E é isso que a gente espera que o futuro presidente desse país seja, que o povo eleja uma pessoa, um homem público capaz, competente, que já provou que é capaz, que é competente, que é o senador Aécio Neves. Célebre Leda Prado fica por aqui homenageando essa celebridade. Essa é uma celebridade de verdade. É uma celebridade que tem uma história para contar. E o nosso programa é para celebrar a vida dessas pessoas, celebrar o seu valor. Por isso, esse é o nome, Célebre Leda Prado. Célebre Leda Prado é dedicado ao senador Aécio Neves. Eu volto no próximo programa. Até lá, se Deus quiser, Ele há de querer. Um beijo grande. Tchau.